Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. No vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre terrenos, refazendo um vídeo antigo meu ensinando vocês a como montar qualquer base de mana de maneira muito competente. No vídeo antigo eu foquei especificamente em 5 cores de mana, mas dessa vez vou expandir no assunto, passando também por decks monocoloridos, de 2, 3 e mais cores, explicando no que eu foco quando eu monto decks meus e do canal, quais são as melhores opções de terrenos disponíveis e como você otimiza isso tudo para ficar no precinho. Nós vamos ver isso daqui juntos. Assim como o Budgetório está junto da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E está ainda com as boxes de Final Fantasy. A coleção já passou, mas as boxes ainda são bem legais, vai, incluindo aquela que eu chamo de box da Best Girl e do Best Boy, que é algo que vocês não vão querer perder. Então use o cupom Budgetório5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. E enquanto você estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal se quiser no apoia.c/budgetóriocmd, beleza? Então beleza. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de fazer apenas um adendo aqui. Algo que, se eu não comentar, eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários enchendo o saco a respeito. Esse é um vídeo onde eu vou falar de decks que vão ter muitos terrenos básicos. Logo vai ter gente falando, ai, mas eu não gosto de usar terreno básico nas minhas listas, eu só corrijo com terreno não básico. Sabe, se eu tomar um caminho pro exílio, eu só vou ter uma florestinha pra procurar. Por outro lado, eu também vou falar de decks que tem 35, 37 ou mais lands, o que com toda certeza vai atrair pessoas que vão querer dizer, ah, mas eu só uso 33 terrenos no meu deck e nunca deu problema, pois eu posso me ligar 20 vezes antes da partida começar. Então assim, resumo da ópera, esse é um vídeo onde eu vou dizer o que funciona pra mim, e as minhas sugestões absolutamente refletem isso. Se essas sugestões não funcionam para você, e você quiser respeitosamente discutir, discordar, eu sou todo ouvidos, beleza? Então tá certinho. Vamos começar, então, é claro, do começo, falando primeiro de decks que tem apenas uma cor. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém, como montar esses sem gastar muito dinheiro com os terrenos. Pois a dica principal é que você pode sim utilizar majoritariamente ou totalmente terrenos básicos aqui. E rapaz, vai dar bem certo. E eu digo mais, inclusive, pois em todas as cores existem motivos para fazê-lo. Como, por exemplo, o preto, né? O mais simples de todos. Você vai ter cofre da cabala, magros dos cofres. No azul você tem efeitos que escalonam com a sua quantidade de ilhas, tipo aquele Djinn, o Elude. No verde, né? Não preciso nem dizer. Olha só o tanto de efeito que procura por florestas especificamente, ou que volta florestas por sua mão para ativar alguma habilidade. Ou sei lá, armadura de Blentwood, staple de qualquer Voltron monogreen. E por aí vai. Decks monocoloridos podem só utilizar um monte de terrenos básicos e isso nunca me deu problema nenhum. Rapaz, economiza uma grana. Porém, quando passamos para decks de 2 cores, nós temos que considerar alguns detalhes a mais, pois aqui você também pode utilizar muitos terrenos não básicos ainda, junto dos seus numerosos terrenos básicos. E olha, as opções são nada mais nada menos do que atraentes, para falar a verdade. Porém, pedem para que você levante um certo questionamento sobre a velocidade que você quer com que o seu baralho opere, onde algumas pessoas não terão problema algum nos seus grupos de jogo, mesmo utilizando, sei lá, 15, 20 terrenos não básicos que vão entrar virados, enquanto outros vão virar e falar que se a minha lista tiver mais do que 1 ou 2 terrenos básicos, já não tá rodando. Respectivamente, eu acho que esses grupos são pessoas que jogam com decks bem baratinhos e casuais, ou pessoas que jogam com decks bem caros e mais competitivos. E como sempre, quando a gente costuma jogar com decks budget, o ideal é ficar no meio do caminho. De forma que, pessoalmente, eu não recomendaria mais do que 6 ou 7 terrenos que entram sempre virados numa base de mana que utiliza apenas 36 terrenos. E é claro, se você está num deck de aterragem em específico, que vai utilizar 40 terrenos, 45, às vezes até mais, aí é mais de boa, dá para crescer um pouco a quantidade de terrenos que entram sempre virados, basicamente porque você compensa isso acelerando seus outros drops de mana, com ramp normal, Azusa da vida e outras coisas. Apesar de que, com tanta coisa em landfall que dá bounce nos seus terrenos, fazendo com que eles retornem para sua mão, também não é ideal que você use tantos terrenos virados assim, pois a graça é justamente que você faça terreno, vira ele, gera mana, volta para a mão e joga de novo, gerando mais mana ainda.
Outra coisa que passa a fazer mais sentido quando a gente cresce a quantidade de cores são aqueles terrenos que se sacrificam para procurar por um terreno básico, colocando-o na mesa, além de cartas que são basicamente staples absolutas, como Torre de Comando e outras que corrigem bem quaisquer quantidade de cores que você precise. Enquanto o Caminho da Ancestralidade e Torre de Comando são claramente boas, eu acho que o lugar destes terrenos que eu mencionei, que procuram por outros terrenos básicos, como por exemplo Terraço do Condado ou Terras em Desenvolvimento, são nos decks de 3 ou mais cores. Pois pensa, se você faz um portão da guilda de qualquer combinação que seja, de Miss, Boros, você tem acesso àquelas duas cores, mesmo que naquele turno inicial o terreno esteja virado. Uma terra de desenvolvimento pode ser qualquer cor que você consiga procurar de terreno básico, mas ela vai ser somente aquela corzinha, somente aquele tipo. E ela ainda entra virado. Logo, deixa isso para quando a gente tiver que escolher um tipo de terreno específico entre 3, 4 ou 5 tipos. Passando para 3 cores, a análise fica muito mais complexa e de maneira justificada. E a gente não só tem que se preocupar com a quantidade de terrenos virados, como também precisamos nos perguntar como faremos a distribuição dos nossos terrenos baseado nos símbolos de mana de nossas cartas. E spoiler, costuma ser uma coisa meio desigual por natureza. Esse é um conceito que costuma fugir das pessoas de início quando você está aprendendo o formato, mas olha, é verdade, decks não costumam ser perfeitamente divididos entre suas 3, 4 ou 5 cores. E para realizar a análise do seu deck, eu recomendo seguir 2 etapas. Primeiro, eu peço que você analise o comandante do seu deck, pois se ele tem um requerimento de mana muito grande, compensa inclusive até modificar as 99 para servi-lo melhor. Um exemplo que eu gosto muito aqui é a Sidra, inclusive, Gênia Galvânica. Ela tem sim 3 cores, e ela tem habilidades que pedem essas cores separadamente. Mas no geral, você vai precisar de mana azul muito mais do que você precisa do resto. Então, mesmo jogando de 3 cores e mesmo que você queira, garantir as 3 para conjurar a Sidre, você precisa focar mais em compensar a mana azul para que o seu deck faça sentido. Feita essa análise inicial, se você repara que tá tudo ok e o seu comandante não monopoliza nenhuma cor em específico, aí você pode partir para o segundo passo. Que eu não considero tão necessário seguir à risca, mas se você quiser, fique à vontade para fazer. Mal não causa. Que é pegar todas as cartas do seu deck, contar todos os símbolos de mana que elas gastam, seja para conjurar, seja para ativar habilidade, e aí você soma isso tudo e faz uma distribuição. Ah, o meu deck aqui de Commander deu 100 símbolos e 50 desses símbolos são vermelhos. Então, você gostaria, por exemplo, que a sua base de mana fosse 50% capaz de gerar mana vermelha. Seja isso montanhas ou terrenos que geram mana vermelha e outra cor. Essa é uma boa prática para quem quer o deck mais acertadinho e enxuto possível, meticulosamente calculado, mas eu particularmente não faço isso há muito tempo. Acho que depois de um certo prazo eu peguei o feeling da coisa, igual eu falo, o sentimento, e passei a perceber o que gasta mais de uma cor e o que gasta menos. De forma que dá pra fazer uma distribuição ali no famoso olhômetro. E muitas vezes, só de ter essa distribuição que no geral tá mais balanceada do que desbalanceada, já é o suficiente. Talvez, se eu jogasse Commander competitivo, ou se você que tá assistindo isso joga Commander competitivo, onde tudo é levado ao extremo e tem que estar o mais otimizado possível, faça falta esse ajuste final. Mas no casualzinho, mesão da amizade, vamos juntar e, falar bobagem, tomar alguma coisa e comer, muitas vezes você tem a chance de não ter que se preocupar tanto com isso. E é claro, não pode faltar, Partindo para 3 cores de mana, a gente tem que se preocupar com a inclusão de outras coisas, mais importante ainda, os terrenos de 3 cores. Sejam esses os tutoráveis de Capena, tem os baratinhos de Tarkiro, até mesmo os Lares, que é um ciclo antigo incompleto, que muita gente não conhece. E quantos terrenos que você inclui ou não que geram 3 cores de mana, fica ao seu critério. Uma coisa que eu já reparei é que todos esses terrenos entram virados ou voltam algo para sua mão, como no caso dos Lares. Então, se alguém me perguntar, Emanuel, mas fala aqui, qual que é o modelo que você sugere no meu deck de 3 cores? Quantos terrenos que eu devo usar que são tricolores, bicolores? E para isso, eu só posso responder que cada caso é um caso e eu já comentei a respeito sobre terrenos virados, que é para você tentar pesar isso, baseado, é claro, na velocidade de deck que você quer ter. Mas é óbvio, num deck de 3 cores, ter terrenos que geram qualquer uma das manas que você precisa é melhor. Mas vale a pena, sim, utilizar 15, 20 terrenos virados para isso? Eu acho que não.
Então eu tentaria colocar um ou dois terreninhos de 3 cores, junto de mais terrenos das 2 cores que o seu deck sofre mais necessidade. Então, retornando mais uma vez ao caso que eu mencionei da Sidri, se eu tô num deck que gasta tanto mana azul e ele é Esper, eu focaria em ter o terreno Esper baratinho, mais tantos terrenos de Mir e terrenos Azorius, e no que sobrar a gente coloca ali nas cores Orzhov. Partindo para 4 cores de mana, aí o negócio fica um pouco nebuloso. Pois por mais que a diferença entre essa quantidade de cores, 4, com a de um deck que tem todas as cores, 5, seja precisamente de uma cor a mais, na prática essas são 2 bases de mana que são muito parecidas. Então recapitulando, né, eu acho que decks de 4 cores e de 5 cores seguem regras que são muito semelhantes. E aqui você bota à prova tudo o que eu disse até agora. Pois com esses decks que querem realmente corrigir múltiplas cores de mana, temos que ser muito criteriosos com todos os terrenos virados que incluímos. E ao analisar a distribuição de cores do deck, temos que considerar que, classicamente, em decks com tantas cores, é bem provável que o seu comandante vai custar e ou utilizar todas aquelas cores de mana de maneira mais igual. De forma que, por mais que você tenha sim algumas preferências entre suas 5 ou 4 cores, pequena variação ali na distribuição de tudo, ao jogar de 4-color ou 5-color, você provavelmente vai querer uma certa distribuição igual entre todas elas. Grande exemplo, pessoal meu inclusive, joguei muito com esse deck e isso é uma coisa que deu pra reparar claramente ao longo do tempo. Eu tinha um Kenrith Reanimator, que eu já desmontei, que tinha várias cartas pretas. Tipo, 1/3 das minhas cartas não terreno eram pretas, o que claramente era um desvio ali na distribuição, uma preferência. Mas eu era forçado a ter mana branca pra conjurá-lo, mana vermelho pra dar ímpeto, verde pra rampar, azul pra anular e comprar carta, e por aí vai. Mana Gila, por mais que ela custe só vermelho pra conjurar, a sua habilidade ativada, que você vai querer utilizar, custa um mana de cada cor. E aquele Niv Mizzet para vai querer um deck mais homogeneizado possível, etc. Não tô falando pra você deixar de analisar a distribuição de cores se você tiver vontade de fazer isso. Principalmente 4 cores, que tende a ser um pouquinho mais igual do que 5. Mas isso cai um pouco em prioridade quando precisamos viabilizar conjurar o nosso comandante a tempo e utilizá-lo ao longo do jogo. Enfim, casos e casos. E seguindo essas diretrizes, assim como no vídeo original, eu vou prover uma lista mais balanceada de exemplo que é 5-color, além de trazer também dessa vez uma lista que eu montei uns tempos atrás de Cecília e Sovina, que são parceiras num deck 4-color, de forma que vocês conseguem ver na prática como eu ajustaria um deck assim. E dessa vez, dentre todas as opções que a gente tem, eu resolvi distribuir a lista da seguinte forma, com 3 terrenos básicos de cada, o que já deixa a gente com 15 lands, mais uns 7 ou 8 terrenos incolores baseados em procurar por terrenos básicos ou gerar mana de qualquer cor, como respectivamente fazem Terraço do Condado e Torre de Comando. Eu completei isso com 10 terrenos de 2 cores e uns 4 ou 5 terrenos de 3 cores baseado nas que são mais relevantes para essa lista. Para esse exemplo, como eu estou utilizando muitos terrenos básicos, eu coloquei todos aqueles terrenos de 2 tipos que entram desvirados caso tenhamos 2 ou mais terrenos básicos, que são apelidados Tangle Lands. Para completar, eu adicionei os novos terrenos cinetes que vieram ano passado, nas cores que faltavam, finalizando aquela distribuição mais igual. E para os terrenos tricolores, igual eu falei, eu foquei nas cores que eram mais relevantes aqui. Isso dá uma base de mana de 37 ou 38 terrenos, depende ali se você quer botar envolve um wilds ou não. E se você quer trabalhar com mais ou menos que isso, fica ao seu critério para que seja ajustável relativo às suas necessidades. Mas de verdade, isso aqui não é para servir para tudo, mas sim se trata de um bom ponto inicial para todo tipo de modificação. Por exemplo, você vira para mim e diz: "Ai, Manuel, eu quero botar um Campo dos Mortos no deck", que não é uma carta budget. Então, você precisa de variedade nos seus nomes. Tira, sei lá, 5 terrenos básicos ou mais e coloca 5 terrenos básicos nevados, mais 2 ermos, o normal e o nevado também. Já dá uma variação bacana. Ah, mas eu não gosto de terreno básico, né? Igual eu mencionei antes. De forma que eu quero mais outros terrenos de 2 cores desvirados. Beleza? Legal. Tira terreno básico, mas não esquece de tirar também as Tangle Lands, que não ficam tão legais mais assim. Aí você pode, por exemplo, focar naqueles terreninhos lá de Dominária que sempre entram virados, tem 2 tipos, junto com aqueles terrenos Snorls, que você tem que revelar terrenos da sua mão. Também funciona. Aí na tela, nesse exato momento, tá passando alguns ciclos de terreno
como que você procura por eles no Scryfall, e eu foquei em coisas mais baratinhas. Pois correndo o risco de soar repetitivo e enfadonho, é impossível que eu provei uma lista que sirva exatamente para a sua necessidade, por mais ou menos específica que ela seja. Mas com essas dicas simples de se seguir, você deve ter um grande sucesso ao analisar as necessidades dos seus decks. E agora, que tal uma última dica secreta pra quem ficou até aqui? Pois se você realmente tá de saco cheio, bateu o pé no chão e decidiu que não quer mexer com isso, não quer se preocupar com base de mana, eu recomendo utilizar o site Moxfield, que tem a opção de adicionar uma base de mana pré-construída que é sempre competente. É infalível? Claro que não. Elas são meio genéricas, às vezes vem um terreninho ou outro que é barato pra gringo e pra gente é caro, né? O site é em inglês. Mas se tiver isso, você só tira, adapta. No geral, essas são exatamente isso. Boas bases feitas à mão, né? Tem curadoria da galera do site que vão servir perfeitamente como ponto de partida para você analisar e retirar cartas ao seu bel prazer, adicionando o que realmente te interessa. E se eu conseguir prover aqui apenas uma base de mana mais genérica, que é a 5 Color, para que vocês possam modificar, eu garanto que o site vai ter bases de mana para basicamente todas as 32 combinações, eu acho. Bom, por hoje é isso. Queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso daqui acontecer. Em especial, um salve para os nossos patrões generosos: Fake Selbit, Luiz Felipe, Luiz Paulo Valença. Valeu, gente, eu fico até meio sem jeito, mas brigadão mesmo, é de coração. Inclusive, obrigado Luiz Paulo Valença pela animação de fundo. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo, eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, e até lá, meu nome é Manuel, e esse é o Budgetório. Até mais!